Boa tarde, meus alunos, tudo bom? Hoje vamos começar a aula de História, página 72. Primeiros contatos com os indígenas. Vamos continuar as lições da página anterior, né? Que falamos das ocas. Então, hoje vamos falar sobre o primeiro contato. Os portugueses chegaram às terras que hoje chamadas de Brasil, fizeram algumas impressões sobre o que encontraram aqui. Leia um trecho da carta que Caminha escreveu ao rei de Portugal, descrevendo a nova terra e os povos que habitavam aqui. Aproveita um zoom. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tantas inocências como tem em mostrar o rosto. Ambos traziam beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. O primeiro contato foi de uma estranheza, tanto para os portugueses como para os indígenas. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. No início, esse contato foi amigável. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas, praticaram um tipo de comércio chamado de escambo, que era a troca de bugigangas, espelhos, pentes, facas, machados, pelo pau-brasil. Obviamente, sem a presença de dinheiro, ou seja, era a troca de mercadorias. Os primeiros contatos se deram no litoral, e só aos poucos houve um movimento de interiorização por parte dos europeus. Os portugueses, quando chegaram ao litoral do Brasil, estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas e não pensaram duas vezes antes de matar os nativos. Foi um verdadeiro extermínio, que se deu pelas armas e pelos contágios de doenças trazidos pelos brancos, cuja cura era desconhecida pelos indígenas. Doenças hoje banais, como gripe, sarampo e coqueluche, e outras graves, como tuberculose e varíola. Vítimas, muitas vezes, tribos inteiras, pois os indígenas não tinham imunidades naturais a esses males. Esse processo de ocupação acabou com muitas das sociedades indígenas que viviam nas terras desejadas pelos portugueses. Toda essa violência permaneceu por muitos anos, resultando no pequeno número de indígenas que temos hoje. A relação com o meio. A relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era muito forte. Em tudo o que os indígenas faziam, utilizavam coisas da natureza. Vale lembrar que eles respeitam muito o meio ambiente, retirando deles somente o necessário para sua sobrevivência. Eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Com base da economia indígena, era a colheita, a caça e a pesca, a agricultura do milho, do amendoim, do feijão, da abóbora, da batata doce e principalmente da mandioca, era praticada somente por algumas tribos, de forma bastante primitiva. O modo de plantio dos indígenas era chamado de coivara. Eles arrancavam as árvores e queimavam o mato para plantar. Como as queimadas desgastam a terra, as tribos tinham de estar sempre se mudando. Eram os nômades. Quando eles não têm uma residência fixa, eles mudam para lá, mudam para cá. Além disso, construíam canoas, arcos, flechas e ocas, usando materiais encontrados na natureza. Suas principais armas eram o arco, a flecha e o tacapé. As sociedades indígenas também utilizavam várias formas de tramas em seu artesanato, especialmente com a palha. Faziam muitas coisas com ela.
cestos, esteiras, redes e outros objetos. Já potes e panelas em geral eram feitos com cerâmica, destacando-se cerâmica marojoara. Os utensílios eram confeccionados com pedra polida, facas, machados, etc. As penas e peles dos animais caçados serviam para fazer as roupas ou os enfeites para cerimônias das tribos. O urucum era muito usado para fazer pinturas no corpo. Essa é a parte que a gente está vendo referente aos primeiros contatos com os indígenas, tá? A Pro vai pedir para fazer a atividade na página 75, 76. Eu vou colocar alguns videozinhos aqui para vocês, tirar dúvidas, tá bom? E a Pro está online. Beijos. Eu não tenho onde me esconder. Sai daí, eu vou me esconder aí. Ei, mas é justo. Eu cheguei aqui primeiro. Ei, que bagunça é essa? Vocês dois já sabem brincar. Mas é que ele queria tomar no meu esconderijo e não é justo. Eu cheguei aqui primeiro. Betinho, você acha certo tomar o lugar dos outros? Ué, e os portugueses não tomaram a terra dos índios? Os portugueses colonizaram os índios, impuseram sua cultura, pegaram suas terras e contribuíram para um verdadeiro genocídio. Se você usa um exemplo desses para justificar as suas gracinhas, desculpe, Betinho, mas você não está aprendendo nada das nossas explicações. Vocês estão precisando de um pouco mais de noção de cidadania, conhecer melhor nossa identidade, nossa cultura. A aula de hoje será sobre os índios. Os povos indígenas no Brasil incluem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitavam o território brasileiro. Muitas das tribos que existiam no país à época de Cabral desapareceram, quer absorvidas na sociedade dos colonizadores, quer dizimadas pela violência a que os índios em geral foram submetidos durante os últimos 5 séculos. Nesse período, nações inteiras foram massacradas ou escravizadas, explícita ou disfarçadamente, ou morreram de doenças e fome depois que suas terras foram tomadas e seus meios de sobrevivência foram destruídos. Isso sem falar das inúmeras doenças trazidas pelo homem branco. Os poucos que sobraram foram aculturados pela catequese, abandonaram suas crenças e começaram a cultuar a religião que os portugueses queriam, o cristianismo. Tupã vai estranhar seu comportamento, Jaci? Tupã não existe, só Cristo salva. E meu nome agora é Joaquim dos Santos. Por que o governo não devolve a terra para os indígenas? O governo procura fazer as demarcações das terras indígenas, a maioria delas encontram-se na região norte. Recentemente, houve conflitos entre indígenas e plantadores de arroz em terras demarcadas. Nós vamos plantar arroz aqui! De jeito nenhum. Essas terras nos pertencem por direito. E aqui é um lugar sagrado. Os índios brasileiros possuem habitação coletiva, com as casas dispostas em relação a um espaço cerimonial que pode ser no centro ou não. A vida cerimonial é a base da cultura de cada grupo, com as festas que reúnem pessoas de outras aldeias, os ritos de passagem dos adolescentes de ambos os sexos, os rituais de cura e outros. A arte faz parte da vida diária e é encontrada nos potes, nas redes e esteiras, nos bancos para homens e mulheres e na pintura corporal, sempre presente nos homens. A educação das crianças se faz por todos os habitantes da aldeia. Desde cedo aprendem a realizar as tarefas necessárias à sobrevivência, tornando-se independentes. Crianças, de certo vocês já experimentaram mandioca, milho, guaraná, palmito, pamonha, canjica, não é? Pois é, esses alimentos são típicos da cultura indígena. Ah, é, Dorinha. Outro dia fomos a uma feira de artesanato indígena. Lá eu descobri tanta coisa legal. Eu estranhei um pouco, Dorinha. Eles usavam celulares, notebooks, andavam de roupa, tênis, calça jeans. Nós aqui do Brasil temos 2 troncos linguísticos, o tupi e o G ou tapuiá. Mas, Bia, os indígenas estão acompanhando a modernidade. Eles têm a sua cultura, suas crenças, mas eles vivem como todo mundo. Você mesma é descendente de portugueses, não é? Então, por que você não se veste como portuguesa? Usa o lenço na cabeça, dança o fado, é a mesma coisa. Ninguém cobra os alemães a usarem chapéus com penas, ou os japoneses a andarem de kimono. Mas os indígenas são cobrados pelos seus comportamentos injustamente.
Isso também é uma forma de preconceito. O pajé conversou conosco e disse que na aldeia deles eles produzem jangadas, armadilhas de caça, canoa, tudo com coisas da natureza. Ele ainda nos falou que a cultura indígena está presente e é só observar os nomes das cidades. São nomes indígenas. É bom vocês lembrarem que a cultura indígena é a base da cultura brasileira. Não esqueçam que dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio, mas é bom colocarmos na cabeça que todo dia é Dia do Índio. Certo, Dorinha, essa é uma realidade que não podemos esconder. Falando nisso, vamos voltar para a nossa brincadeira. Ok, só que agora quero brincar de índio. Aqui é minha oca, sou o cacique e exijo que vocês me tragam alimentos e me sirvam.